Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Série C, a terceira divisão do futebol do Brasil, porque começou neste sábado a terceira rodada dos quadrangulares decisivos, que vai colocar 4 equipes na segunda divisão, na Série B da próxima temporada. Pelo grupo B, o São Bernardo fez o tema de casa, jogou no estádio 1º de maio em São Bernardo, venceu o belo Botafogo por 1-0. Pelo grupo C, empate em Londrina, no Café 2-2 entre Londrina e Ipiranga. O Belo ainda não venceu na fase decisiva da competição. Londrina e Ipiranga também não venceram. O único fato positivo dos três aqui, Londrina, Ipiranga e Botafogo, é que o Ipiranga pelo menos ainda não perdeu. Não venceu, mas também não perdeu nesta fase decisiva da competição. A partir de agora, tudo sobre esta terceira rodada e decisiva fase dos quadrangulares da Série C do Campeonato Brasileiro. Já vou começar, depois eu falo dos jogos aqui. Deixa eu começar já com a nova classificação do Grupo B, que teve São Bernardo 1, Botafogo 0 no ABC Paulista. O São Bernardo, com a vitória, se iguala na pontuação com Volta Redonda e Remo, que jogam nesse domingo em Belém do Pará. Lembrando que, obviamente, o São Bernardo não vai ficar com pontuação de líder, porque a liderança pode mudar, mas pode ficar a Volta Redonda, pode ser o Remo, mas a pontuação do líder vai mudar com certeza ao final da rodada. Ou os dois terão aqui, Volta Redonda e Remo, 5 pontos, ou o vencedor vai ter 7. Então, certamente o São Bernardo no final da rodada não terá pontuação de líder. Volta Redonda, 4 pontos, uma vitória, saldo 2, é o líder. Remo, 4 pontos, uma vitória, saldo 1, é o segundo colocado. São Bernardo, 4 pontos, uma vitória, saldo negativo 1, é o terceiro colocado. E o Botafogo já vai ficando para trás. 1 pontinho em 3 rodadas nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando, confirmando, nesse domingo, 6h30 da noite, em Belém, tem Remo e Volta Redonda. O vencedor vai a 7 pontos, já abre uma boa vantagem, ficando 3 pontos na frente. Se der empate, os dois aqui vão para 5 pontos na tabela. Próxima rodada acontece no próximo final de semana. No próximo sábado, 21 de setembro, os 2 jogos desse grupo B. 5h30 da tarde tem Volta Redonda e Remo. 8 da noite, Botafogo contra o São Bernardo aí. Tabela espelhada, virando o retorno, primeira rodada do segundo turno aí. Consequentemente, quem jogou em casa, São Bernardo e Botafogo. Próxima rodada é Botafogo e São Bernardo. Agora Remo e Volta Redonda. Próxima rodada, Volta Redonda e Remo. Portanto, esta é a condição de momento deste Grupo B da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. São Bernardo 1, Botafogo 0. São Bernardo marcou com Felipe Garcia a 22 da segunda etapa. Lembrando que na primeira fase do jogo, que aconteceu na primeira fase, na 12ª rodada em São Bernardo, no 1º de maio, o São Bernardo havia vencido também por 1-0, então 2 vitórias seguidas nesta edição da Série C para o São Bernardo. São Bernardo 1-0 na fase classificatória, São Bernardo 1-0 agora também nesta fase decisiva. Lembrando que no ano passado, as duas equipes jogaram também em São Bernardo do Campo, na 11ª rodada, e aí houve empate em 0-0. Quem sabe agora, no próximo final de semana, o Botafogo em casa possa vencer a equipe do São Bernardo. São Bernardo tem 6 vitórias nas últimas 13 partidas da Série C, computando, é claro, os jogos da fase classificatória, e o Botafogo não venceu ainda no quadrangular decisivo. Em 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas do Botafogo. Aliás, o belo das 8 equipes que disputam o acesso nesse momento, é o time mais longevo, com mais tempo disputando a Série C. São 10 temporadas seguidas na Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe do Belo. Já que eu falei nisso, pessoal, então lembrando o seguinte, pelo ranking, Botafogo da Paraíba, 10 anos seguidos, 10 temporadas seguidas na Série C. Ipiranga de Erechim, 9 temporadas seguidas. Volta Redonda, 8 temporadas seguidas na Série C. Depois tem Remo, 3 temporadas seguidas. São Bernardo, 2 temporadas. E com 1 temporada, Atlético, Ferroviária, isso aí. Aí o Londrina também, caiu da B para C. Então, Atlético e Ferroviária, as duas equipes que subiram da D para C. Então, primeira temporada nesta Série C, e o Londrina caiu da B para C, então 1 temporada também nesse momento aqui na Série C do Campeonato Brasileiro. Vou atualizar a classificação aqui desse grupo, o Grupo C, que tem Londrina e Ipiranga.
Com o empate, o Ipiranga foi a 3 pontos, 3 jogos, 3 empates do Ipiranga. O Londrina conquistou seu primeiro pontinho na tabela. Nesse momento, Ferroviária, 4 pontos, 1 vitória, saldo 1. É a líder da competição Ferroviária. Atlético, na segunda colocação com 4 pontos, 1 vitória, também saldo 1. Lembrando o seguinte, ó, as duas equipes marcaram 3 gols. Pelo menor número de cartões amarelos, a Ferroviária segue na liderança. E lembrando que teremos nesta segunda-feira, 8 da noite em Araraquara, a Ferroviária contra o Atlético, valendo a liderança do grupo. Então, Ferroviária e Atlético 4 pontos, Ipiranga 3, Londrina lá na lanterna, Londrina com apenas 1 ponto na tabela. Segunda-feira, fechando a rodada, confirmando em Araraquara, Ferroviária e Atlético, quem vencer vai a 7. Se der empate, pessoal, aí vai depender do número de cartões amarelos que cada equipe vai tomar aí. Por enquanto, a Ferroviária tem menos cartões que o Atlético. Isso pode virar o jogo. Mesmo com empate, o Atlético pode recuperar a primeira posição, vai depender do número de cartões amarelos. Quem vencer, obviamente, que assume a liderança com 7 pontos na tabela. Próxima rodada acontece na semana que vem. Domingo, dia 22, 6h30 da noite, em Erechim tem Ipiranga e Londrina. E depois na segunda-feira, dia 23, fechando a rodada, 8 da noite, em São João del Rei, lá em Minas, o Atlético contra a equipe da Ferroviária. São os próximos jogos deste Grupo C da Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu falar para fechar aqui do jogo entre Londrina e Ipiranga. 2-2 lá em Londrina, sempre o Ipiranga na frente. O Ipiranga abriu o placar com o Zé Vitor a 5 minutos de partida. Depois, aos 16 de pênalti, o Daniel Amorim fez o gol de empate 1-1, Londrina e Ipiranga. O Tadei, a 25, fez Ipiranga 2-1. E no primeiro tempo ainda, já 46 da primeira etapa, nos acréscimos, o Calisson empatou o jogo 2-2, placar final lá em Londrina, no Estádio do Café. Lembrando que, logo depois do gol de empate do 2-2, do gol de empate do Londrina, 2 jogadores foram expulsos, um do Ipiranga, outro do Londrina. O Iago Teles pelo Londrina e o Uchoa pela equipe do Ipiranga. No segundo tempo, as equipes jogaram com um jogador a menos, a cada uma, né, com 10 equipes em campo, o goleiro, obviamente, o goleiro mais 9 em linha, então 10 total aí para cada equipe no segundo tempo da partida. Londrina tem 1 vitória apenas nas últimas 6 rodadas, venceu o Náutico em casa, no Café, na última rodada da fase classificatória por 3-2, a única vitória nas últimas 6 partidas do Londrina. O Ipiranga não venceu ainda, mas não perdeu também na fase classificatória, agora a fase final, quadrangular final da competição. Foram 3 jogos, 3 empates, mas em compensação também já não vence a 4 jogos, porque acabou na última rodada da fase classificatória perdendo para o Atlético em Minas e acabou, portanto, tendo essa sequência o Ipiranga de 4 jogos sem vitória. Lembrando que, pessoal, uma questão importante aí, ó. Ipiranga e Londrina. Os dois ainda não venceram, o Ipiranga dos dois aqui não perdeu também. O Ipiranga tem 3 pontos, pode chegar na próxima rodada vencendo o Londrina em casa, na condição de, pelo menos, segundo colocado na tabela, dependendo dos jogos, em ida e volta de Ferroviária e Atlético. Nesta segunda-feira em Araraquara, na segunda-feira da outra semana, lá em São João del Rei. Então o Ipiranga vencendo em casa domingo que vem agora em Erechim, domingo da semana que vem, né, pessoal? O Londrina em casa poderá, ao final da próxima rodada, estar aqui na condição de G2. O Londrina, em tese, né, pessoal? Dificilmente o Londrina estará no G2 aqui de classificação, mesmo vencendo o Ipiranga fora de casa. A única questão é se um dos dois aqui vencer os 2 jogos. Aí, por exemplo, o Atlético ou a Ferroviária ficariam com 4 pontos, o Londrina vencendo o Ipiranga chegaria também a 4 pontos, tentaria passar no saldo de gols o perdedor dos 2 jogos aqui entre Ferroviária e Atlético. Essa é a única condição de, na próxima rodada, o Londrina entrar na zona de acesso para a Série B da próxima temporada. Um dos dois perdeu os 2 jogos e o Londrina venceu o Ipiranga lá em Erechim. Tá certo, pessoal? Então a questão é importante, ó. Segunda-feira, Grupo C, Ferroviária e Atlético. Nesse domingo, pelo Grupo B, 6h30 da noite, Remo e Volta Redonda são jogos que vão fechar esta terceira rodada dos quadrangulares decisivos da Série C do Campeonato Brasileiro. Sempre lembrando, 2 grupos de 4, são 6 rodadas, todos contra todos. Ao final das 6 rodadas, os 2 primeiros de cada quadrangular sobem para a Série B, para a segunda divisão da próxima temporada. Fui!